Caros irmãos, caras irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar mais um evangelho para a nossa linda casa, nosso lar, Francisco de Assis. E como sempre, para iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade. Agradecemos a oportunidade da vida, agradecemos as dificuldades que enfrentamos, que nos auxilia no nosso crescimento, na nossa evolução. Agradecemos, Pai, por cada familiar ao nosso lado. Agradecemos pelo nosso lar Francisco de Assis existir. Agradecemos a cada irmão que encontra-se lá. Agradecemos, Pai, por tudo que nos destes. Ilumina a cada irmão que não tem a oportunidade que nós temos. Ilumina cada irmão ainda em sofrimento, seja encarnados ou desencarnados. Mas sabemos que um dia, Pai, todos nós seremos anjos. E que este Evangelho possa nos trazer a luz, a paz, a semeadura. Nos ilumina e que assim seja. Meus irmãos, vamos dar continuidade no nosso capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E hoje vamos falar um pouco dos itens 16 e 17. Itens esses que nos trazem muitos questionamentos a respeito. E o primeiro ponto, já que tem no item 16, é: mas ai daquele por quem vem o escândalo. Muitas vezes a gente se questiona, a gente sofre um mal, mas é aquele que fez, o que tinha a ver, como foi permitido fazer. Então, aí nesse evangelho ele traz um pouco com relação a isso, a esse ponto. E por isso que ele diz, quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serviu, sem o saber, de instrumento para a justiça divina. Não é que Deus vai colocá-lo a fazer, ou vai colocar o irmão naquela situação para que ele cometa o mal. Não. Até porque temos o nosso livre-arbítrio. Mas vejam bem, ele diz que sem o irmão saber se ele já ia cometer aquele ato, e aí Deus se utiliza dele como um instrumento de sua justiça. Então ele, sendo utilizado os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal e deve ser punido. Não quer dizer que ele fez o mal e que ajudou ao outro na justiça divina, que ele não será punido. Será sim. Ele vai ser responsabilizado pelos seus atos, sim. Aí eles continuam. E assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer o seu pai e agora sofre a pena de talião. Mas o filho não terá desculpas por isso e deverá ser castigado por sua vez através dos seus próprios filhos ou de outra maneira. E essa questão do castigo, sabemos que é a nossa consciência e Deus nos dá a oportunidade da evolução. Então, o mal há de existir, mas há daquele que venha a causar o mal. E é justamente isso. Deus é infinitamente justo e bom. Então ele nunca induziria alguém a praticar o mal. Não. Até porque a gente foi criado para a gente praticar o bem. Mas ele se utiliza daquele irmão que infelizmente ainda nessa condição irá praticar algo que seja mal, para causar ou ensinar
a outro irmão algo que ele tenha feito anteriormente. E isso não exime o irmão que praticou e que fez o mal. E o item 17 nos traz: se tua mão te serve de causa de escândalo, corta. E aí ele já vem na primeira linha explicar que é uma figura enérgica que seria absurdo tomar-se ao pé da letra. Então, muitas coisas a gente não precisa tomar o pé da letra, né? E antigamente as pessoas se martirizavam para tirar os seus pecados, e aí não é isso que vem a tirar. Então ele vem tratar aqui. E que significa, o significado disso, simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. Nosso caminho, o que iremos atingir lá na frente, será o bem em toda a nossa essência. Então tudo aquilo que nos causa mal ainda, a gente deve cortar. Mas deve cortar o nosso ódio, deve cortar a nossa raiva. Então a gente deve, aos poucos, ir cortando essas coisas que não nos auxiliam no nosso crescimento. Ah, mas como é que eu sei o que eu preciso? A sua consciência. O manual da vida está na sua consciência. Então sabemos tudo o que temos que fazer, inclusive com Cristo, que veio nos ensinar e nos mostrar na prática o que deve ser feito. E aí ele continua que é necessário arrancar do coração todo o sentimento impuro e toda tendência viciosa, como falamos anteriormente. Quer dizer ainda que mais vale para o homem ter a mão cortada do que esta ser para ele o instrumento de uma ação má. Então, mais vale a gente perder algumas coisas na vida que às vezes a gente não entende, às vezes a gente se questiona muito, mas mais vale a gente perder do que a gente, com aquilo que nós temos, a gente praticar o mal com aquilo que possuímos. E é isso que ele traz. Ele diz, e aí ele traz um exemplo, que ser privado da vista do que os seus olhos lhe servirem para maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem souber compreender o sentido alegórico, isso é importante, e profundo das suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pela doutrina espírita, pelo espiritismo. Então não quer dizer que a gente tem que arrancar os olhos para não cometer. Não é isso. E também não quer dizer que todo aquele que não enxerga é porque é algo que ele fez de ruim. Também não. A gente tende a trazer essas questões doutrinárias a uma ciência exata, o que não o é. Então a gente não pode julgar alguém por não enxergar. Ele foi retirado por isso. Há uma finalidade, mas não sabemos e não devemos julgar o que foi que o irmão fez. Ele pode estar vindo, inclusive, com uma missão. Então, ele quer dizer que a gente deve cortar as nossas más tendências, os nossos vícios, para que isso nos ajude a prosseguir numa caminhada. Se estivermos com algo muito pesado na mochila, a gente vai ter que se desfazendo de algumas coisas que não são essenciais para que a gente possa caminhar na trilha. E essa trilha é a nossa vida. Muitas coisas são muito pesadas e nos impedem de prosseguir, nos impedem de caminhar, nos deixa mal. Então a gente precisa retirar para que a gente possa avançar a cada encarnação, a cada oportunidade que nos é dada. E não devemos pensar, teremos outra encarnação para que a gente possa avançar. Não. A gente tem que aproveitar o hoje, o agora. A gente precisa começar a praticar o bem hoje. A gente precisa nos modificar nessa reencarnação, porque já tivemos várias e vamos aprendendo com elas. Então, devemos aprender
devemos aproveitar o presente. Então isso que ele traz, que a gente deve tirar as coisas que não nos auxiliam no crescimento, no aprimoramento, não nos auxilia no avançar da vida, no avançar para o bem, para a paz e para o amor. Que assim seja.